Vamos no ar o Conversa de Redação dessa segunda-feira, 24 de outubro de 2022. Conversa de Redação começando um pouquinho mais cedo e também com convidados aqui especiais no Conversa de Redação para repercutir todas as questões envolvendo o assunto que tomou conta, né, do noticiário e também das redes sociais ontem, a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson, a ação que ele teve contra os policiais, enfim, toda a repercussão política a uma semana das eleições de segundo turno. Olha, então está preso o ex-deputado federal Roberto Jefferson, que atacou policiais federais que foram até a casa dele na cidade de Levi Gasparian, no Rio de Janeiro, para tentar cumprir uma ordem de prisão preventiva determinada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Ele jogou granadas e deu tiros de fuzil em direção ao carro dos agentes. 2 policiais foram feridos. Esses policiais feridos por estilhaços, então, dessas granadas. Roberto Jefferson foi preso por violar medidas de prisão domiciliar e também detido em flagrante sob a acusação de tentativa de homicídio. Edilene Lopes, eu quero começar com você hoje, afinal você está em Brasília e há uma semana das eleições, eu imagino que os deputados, todos os políticos estão bem movimentados em torno aí desse assunto. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos os debatedores. Bom dia aos nossos ouvintes. Sim, esse foi o assunto do dia aqui em Brasília ontem e certamente será um assunto hoje. Assunto não apenas entre aliados e adversários do presidente Jair Bolsonaro, mas um assunto na própria campanha do presidente Jair Bolsonaro. Porque como a ação de Roberto Jefferson foi uma ação extrema, ela poderia, inclusive, prejudicar a campanha do presidente. Mas esse prejuízo parece ter sido minimizado, pelo menos na leitura de integrantes da campanha, depois que o presidente Jair Bolsonaro, como presidente e também como candidato, apareceu em público criminalizando a ação de Roberto Jefferson. E a estratégia agora é descolar a imagem de Bolsonaro da imagem de Roberto Jefferson. Por quê? Justamente porque Jefferson extrapolou e tomou uma medida de extrema violência. Se ele fosse preso, por exemplo, Júnior, lutando contra o que muitos classificam como censura, ele poderia se transformar em uma espécie de mártir pela liberdade, pelo menos para os apoiadores. Isso poderia ter um impacto positivo na base do presidente. Mas como ele atirou na polícia e jogou granadas, segundo ele, de efeito moral, deixando 2 policiais feridos, ele acabou virando um problema. Problema que o presidente não hesitou em criminalizar, o que pode sim ter diminuído os impactos. Porque Bolsonaro afirma que não é amigo de Roberto Jefferson, que Roberto Jefferson tentou processá-lo em setembro e que não tinha fotos com Roberto Jefferson. Mas fato é que Roberto Jefferson é um apoiador do presidente Jair Bolsonaro, seria candidato à presidência da República, não foi por pendências com a Justiça, acabou lançando o Padre Kelmo, que fez dobradinha com o Bolsonaro, inclusive no último debate do primeiro turno presidencial. E, claro, a campanha adversária vai tentar colar a imagem de Roberto Jefferson no presidente Jair Bolsonaro, mas ele tem conseguido se desvencilhar disso e pode ter diminuído o impacto na campanha. Aí a sensação que se tem hoje entre os aliados do presidente Jair Bolsonaro é que não, esse não será um grande prejuízo nessa reta final da campanha. E entre os adversários do presidente Jair Bolsonaro, a tentativa vai ser de colar a imagem de Roberto Jefferson na imagem do presidente. Júnior. Outra participação especial no Conversa de Redação de hoje é o nosso Lucas Ragazzi. E aí, Lucas, como é que você viu toda essa situação, esse movimento político aí há uma semana da eleição e tudo que aconteceu ontem que a gente acompanhou? Eu, pelo menos, atônito vendo aquilo tudo acontecer. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos do Conversa. Bom dia aos nossos ouvintes. Ô, Júnior, é uma situação delicadíssima e eu acho que é importante a gente fazer toda uma contextualização que levou até esse episódio lamentável de ontem. Eu vou iniciar falando um pouco sobre o nosso judiciário, sobre o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que tem acumulado polêmicas, decisões muito ruins, muito complicadas. O próprio caso do Roberto Jefferson foi uma decisão, ele se inicia... esse episódio de ontem, porque o Roberto Jefferson estava impedido de ter contas nas redes sociais, uma coisa que ele já vinha violando, mas uma decisão que eu não concordo, porque você não pode proibir uma pessoa de se manifestar livremente. Se ela cometer um crime, espalhar uma fake news, aí você coíbe, tira do ar e você pune essa pessoa. Você não pode proibir uma pessoa de se manifestar livremente. Então, essa decisão da semana passada também do ministro Alexandre de Moraes é muito polêmica, é muito ruim, porque são poderes que ele se deu, o TSE se deu
poderes que não estão previstos na Constituição Federal, cria-se um precedente muito ruim. É dessa maneira que a gente vai combater as fake news, as mentiras em períodos eleitorais, as mentiras políticas? Pode ser, mas que isso se debata dentro do Congresso, dentro das regras. Você não pode ter um poder, ter um tribunal se dando poderes que não estão previstos na Constituição. Estou fazendo toda essa contextualização para chegar no episódio de ontem, porque nada disso que eu falei aqui justifica um criminoso atuar como criminoso. Você atacar agentes da Polícia Federal, você atacar servidores públicos que estão ali cumprindo ordens, fale-se o que quiser do inquérito, da decisão que proibiu. Gente, isso é um debate que você tem que fazer na Justiça e no Congresso. Você não vai jogar granada em agentes da Polícia Federal, pelo amor de Deus. Nada disso justifica atuar como um terrorista, um bandido, igual Roberto Jefferson atuou ontem. Aliás, e ele teve a prisão domiciliar revogada por ter atacado a ministra Carmen Lúcia, que tem uma série de decisões questionáveis, uma atuação questionável no último tempo no Supremo Tribunal Federal, mas precisa ser tratada com respeito. Isso também tem que ser tratado no Congresso. Vagabundo é o Roberto Jefferson, que está desde 2004, 2005, atuando no Congresso ali, junto com o José Dirceu, a turma do Mensalão toda, que inclusive ele foi condenado nesse esquema. É um corrupto vagabundo, é ele, e agora está sendo preso muito bem. É uma decisão corretíssima. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro utiliza a palavra certa ao tratar do caso ontem. Roberto Jefferson é um criminoso, tem que ser tratado como criminoso. Olha, a Edilene Lopes lembrava aí dessa tentativa do Bolsonaro descolar da imagem do Roberto Jefferson, Lula fazendo ao contrário, né, tentando colar a imagem de Roberto Jefferson ao presidente Bolsonaro. E aí a gente separou dois trechinhos aqui de falas. Primeiro, do ex-presidente Lula e candidato do PT às eleições, tentando colar, então, Roberto Jefferson ao nome de Bolsonaro. Vamos ouvir. A gente nunca viu uma aberração dessa, uma ofensa dessa, uma cretinice dessa, que esse cidadão, que é o meu adversário, estabeleceu no país. Ou seja, é desrespeito pela sociedade. Então eu acho que isso gera comportamento como esse do ex-deputado Roberto Jefferson, e gera o comportamento de algumas pessoas que seguem o adversário nosso. Pois é, Bolsonaro se defendeu. Nós não somos amigos, nós não temos relacionamento. O tratamento que será dispensado pelo governo Jair Bolsonaro será de bandido. O Anderson Torres não participou, não foi a Levi Gasparian, e a preocupação dele agora, como determinei, é cuidado com os dois policiais que foram vitimados por Roberto Jefferson. Rita Mundim, como é que você está vendo toda essa situação, agora as repercussões políticas também? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Olha, eu acho que é um caso de polícia e eu concordo plenamente com o Lucas Ragazzi. A gente tem que aprender a contextualizar tudo no Brasil. A gente não pode tratar um episódio que acontece hoje sem olhar o histórico, aquilo que levou a coisa a acontecer e acontecer da maneira que foi. Está tudo errado. Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro foi direto no ponto. Quem recebe a polícia a bala é bandido. A polícia estava ali para comprar um mandato de prisão. Ele agrediu a ministra Carmen Lúcia, mas aí nós voltamos no episódio da censura. Então, o que está acontecendo no Brasil é exatamente essa briga de poderes. Então, tem hora que o poder judiciário, esse ativismo judiciário, muitas vezes acirra os ânimos, mas nada justifica uma ação e uma reação, porque a reação de Roberto Jefferson foi de bandido. Agora, se a gente olhar também no histórico, quem é Roberto Jefferson? Um antigo aliado do PT, né? Um antigo aliado do PT no primeiro governo Lula e parte ativa nos episódios de corrupção. Então, é um bandido que quis virar mocinho e agora está saindo dando tiro. E tem que ser tratado como bandido. Agora, é lamentável o ativismo do judiciário, que tem trazido, na minha opinião, muito mais tensão a uma campanha que já está tensa. Já está polarizado, já está tenso, mas quando o judiciário
entra, né, principalmente na questão da censura, e de uma forma onde que basicamente, o lado da campanha do presidente Jair Bolsonaro teve, assim, a sua força, né, que é a força da candidatura de Bolsonaro, foi vista em 2018 pelas redes sociais. Então, eles fizeram uma limpa nas redes sociais. Então, é por aí, e principalmente censurando a Jovem Pan. Então, gente, tudo tem um contexto. O Roberto Jefferson agiu como bandido? Agiu como bandido. Mas, se a gente olhar a história do Roberto Jefferson, se a gente olhar a história do que vem acontecendo com o ativismo do judiciário, muitas vezes a gente entende algumas ações que não são justificáveis, mas são ações extremas. Eduardo Costa, depois de 40 anos aí cobrindo política, algo do tipo ou não? Não. Bom dia. Bom dia para todo mundo, boa semana. O presidente da República, nessa reta final da campanha, tem insistido em pedir às pessoas para que compreendam a sua fala e a sua ação. E pedindo desculpa o tempo todo porque ele se expressa mal. E eu falei, durante ser testemunha, falei durante todo esse governo dele, que o difícil é fechar a boca dele. E ontem ele errou de novo, quando, no primeiro momento, ele mandou o ministro da Justiça ir lá. Ô, gente, ele mandou o ministro da Justiça ir buscar o Lázaro lá em Goiás? Ele, mais tarde, não falou que é bandido? Só mandou o ministro da Justiça por quê? A Polícia Federal já estava lá. Mas o erro maior foi falar, nem foto com o Roberto Jefferson eu tenho. Ô, presidente, o senhor tem, o Lula tem, eu tenho. Pelo jeito eu tenho, tudo tem foto. E outra coisa, presidente, não é defeitos, é ter contato com figuras abjetas, nocivas. Porque o senhor tem, o Lula tem, todo mundo tem. Aí, mais tarde, o presidente falou do jeito que devia falar, né? É bandido, cadeira na cadeia. Mas aí, de certa forma, já tinha contribuído para colarem nele a imagem de próximo do Jefferson. A outra coisa que eu quero falar é que aquela fala dele sobre a Carmen Lúcia, e olha que eu critiquei a Carmen Lúcia e acho que aquela decisão dela é indefensável. Mas do jeito que ele falou da ministra, ratifica, consolida no meu coração, Júlio. Atenção, hein, gente, não estou generalizando. Mas esses 40 anos sobre os quais o senhor falou me ensinaram que boa parte da esquerda é especialista em patrulhar. Dependendo da hora, Júnior, você vai ao banheiro, o cara fala assim, o que você foi fazer no banheiro? Eu falo, 1 ou 2, você pode escolher. Agora, à direita tem muita gente que é cruel, que não fica feliz só em bater e só em vencer, não. Tem que pisar, Júnior, pisar e torcer o pé em cima da ferida. Foi o que ele fez com a ministra, né? Mas, resumindo a prosa, sabe qual que é o bom? Tem 2 notícias boas, Júnior. Disso tudo, ainda tem 2 boas? Tem. Uma é que o Jefferson, no hospício ou na cadeia, está fora de circulação. E outra é que domingo isso deve acabar. Essa é uma notícia boa. Nossa Senhora. Tomara. Tomara que não tenha terceiro turno. Tomara que segunda-feira a gente esteja aqui de forma um pouco mais calma, né? Depois dessa tensão toda. Ô, Mal Camargos, as repercussões políticas dessa ação, toda essa movimentação ontem, enfim, o que o cientista político Mal Camargos pode falar para a gente? Bom dia. Sem dúvidas, é um fato que tem impacto na eleição, porque mexe diretamente com o aliado direto do presidente Jair Bolsonaro. Tem um ouvinte nosso que comenta no YouTube a seguinte frase: imagine um pobre negro recebendo a PF a granada. Quem falou foi o Vitorcinho. É inadmissível, é impensável. E é impensável também que um político faça isso. É impensável que um cidadão possa se achar no direito de agredir como agrediu a ministra Carmen Lúcia e depois de receber a PF, como fez Roberto Jefferson. Agora, nós não podemos, gente, de forma alguma, culpar o judiciário quando um cidadão usa um fuzil e uma granada para receber a Polícia Federal. Não existe mais, nesse caso, não se pode tolerar ou justificar ações extremas. Roberto Jefferson repete o lema de Bolsonaro: Deus, pátria, família, vida e liberdade. E em nome do seu lema, vem atacando as instituições. Essa semana, Roberto Jefferson passou muito do limite ao fazer a comparação da ministra mineira, Carmen Lúcia, com uma prostituta, com uma arrombada, foi os termos usados pelo ex-político. Quando fez as acusações, não houve repreensão do presidente Bolsonaro ou da sua base. Ao contrário, ocorreu um silêncio e, como bem sabemos, quem cala consente, quem cala consente. A prisão parecia inevitável. E a dúvida se aconteceria antes ou depois das eleições.
mas Alexandre de Moraes definiu pelo antes, assumindo o risco, como foi feito aqui, nesta casa agora, acusado de ser perseguidor ou como manipulador desta eleição. Isso não pode acontecer. Para surpresa de todos, Roberto Jefferson demonstrou que quem ataca com palavras, ataca também com armas. E no seio da defesa de uma chamada liberdade, tem muitos excessos. Tem muitos bandidos que têm agido como Roberto Jefferson agiu. E esses bandidos estão defendendo um lema e usando palavras e podem chegar a usar as armas. Ricardo Kiertzmann, bom dia para você. Arremata esse assunto para a gente. Bom dia. Duro, hein? Olha, Júnior, eu acho que quando a gente colhe alguma coisa, quando a gente planta alguma coisa, a gente acaba colhendo, sabe? Quando a gente relativiza, quando a gente normaliza, quando a gente diz que é do jogo político, mensalão, petrolão, rachadinhas, quando a gente acha que é normal processar, condenar, prender e depois anular tudo, né? Descondenar um criminoso, quando a gente relativiza, quando a gente normaliza, quando a gente diz que é assim mesmo, orçamento secreto, fundo eleitoral, cartão corporativo, sigilo de 100 anos, quando a gente relativiza, quando a gente normaliza, quando a gente diz que é liberdade de expressão pedir fechamento do Congresso Nacional, pedir fechamento do STF, pedir AI-5, pedir artigo 142, pedir golpe militar. Quando a gente relativiza, quando a gente normaliza, quando a gente diz que é liberdade de expressão atacar a imprensa, atacar institutos de pesquisas, atacar as ideologias políticas das quais a gente não concorda. Quando a gente relativiza, quando a gente normaliza, quando a gente diz que é liberdade de expressão ofender grosseiramente e ameaçar ministros do Supremo, do TSE, ameaçar jornalistas. Quando a gente começa a adotar como mitos, como ídolos, Fernando Collor, Arthur Lira, Ciro Nogueira, Roberto Jefferson, e começa a atacar violentamente todo mundo, e eu sou vítima disso, que critica esse tipo de aliança, porque está criticando uma situação. Quando a gente começa a defender o indefensável, quando a gente começa a defender que crianças espanquem outras crianças nas escolas por causa de política, que crianças sejam expostas às armas, que manuseiem armas, como a gente viu no Dia das Crianças agora passado. Quando a gente começa a acreditar que política é guerra, que é o extermínio da oposição, que política é mentira, é ofensa, é mistificação, que é fake news, que é inventar barbaridades sobre crianças sendo traficadas por causa de sexo, como a gente viu agora recentemente também. Quando a gente não admite, Júnior, que um colega de trabalho, caramba, pense de forma diferente da gente, que um vizinho não vote no candidato que a gente não gosta, ou que um irmão nosso, que ele tem uma posição política diversa. Quando a gente bate palmas para um criminoso como o Roberto Jefferson, a gente viu um monte de gente batendo palma para ele na saída ontem da casa, porque supostamente estaria falando verdades para o judiciário. Quando a gente faz isso tudo, Júnior, reiteradamente, dá nisso aí. A gente chega nesse estado miserável, lastimável de coisas que a gente chegou. Antes de ser preso, ontem, o Roberto Jefferson gravou um vídeo e disse o seguinte, abre aspas, deixo aqui o meu exemplo, lutem pelo Brasil, fecha aspas. E como eu disse, na saída tinha um monte de gente batendo palma para ele. Nas redes sociais, o número de mensagens de apoio à tentativa de assassinato de policiais era assustadoramente gigante. Eu fico pensando, quantos Jeffersons a gente não tem por aí rodando à solta hoje? Com o afrouxamento das leis, dessas leis do Estatuto do Desarmamento, com os tais CACs, né? Os caçadores, atiradores, colecionadores, o número de armas em circulação saltou de 300 mil unidades para mais de 1.100.000. E ontem, meus amigos, ontem o Roberto Jefferson nos mostrou claramente, na prática, o que significa a tal da frase, povo armado jamais será escravizado. E só para encerrar, sobre o áudio do ex-presidente Lula e do presidente Bolsonaro, eu queria lembrar que o Roberto Jefferson, de fato, foi ligado, ou é ligado aos dois, sim. Mas sabe quem mais? O Valdemar da Costa Neto. Também foi ligado ao PT e é ligado hoje ao presidente Bolsonaro. O Arthur Lira foi ligado ao PT e é ligado hoje ao presidente Bolsonaro. O Ricardo Barros foi ligado ao PT e é ligado hoje ao presidente Bolsonaro. O Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, foi ligado ao PT e hoje é ministro do Bolsonaro. Essa é a política brasileira.